Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia mulheres do Devocional Intensa. Me chamo Cíntia Fiore e primeiro, antes de qualquer coisa, quero agradecer. É uma honra poder compartilhar um pouquinho do meu testemunho aqui no Devocional Intensa. Quero agradecer a pastora Alane por ter me convidado a participar desse tempo tão precioso, dessa mesa tão linda que é o Devocional. Bom, me chamo, como falei antes, Cíntia Fiore, sou filha e serva do Abba, esposa do Elton Fiore, mãe de uma princesa linda, Júlia, tem 9 anos, também do Caleb, que tem 3 anos, é um guerreiro de Deus, um menino que nasceu prematuro, que tem um testemunho muito grande de milagre também sobre a vida do Caleb. E eu sou privilegiada de ter uma família escolhida por Deus, porque a gente acredita que quando Deus escolhe, Ele não escolhe uma pessoa, Ele escolhe uma família, uma casa, assim como Ele fez com Moisés. Somos pastores aqui na cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul, à espera de um cumprimento de uma palavra de Deus, que eu creio que irá se cumprir. Sou uma mulher com pouca idade, mas com muitas experiências, A gente já viveu muitas experiências em Deus. E a Alane pediu para mim compartilhar um pouquinho de uma das experiências que me marcou. Irmãs, eu tenho vivido um desacelerar de Deus muito grande na minha vida. Eu sou não sou mais, uma mulher muito acelerada. Era uma mulher muito acelerada, uma mulher que não conseguia parar para nada, em nenhum momento, em nenhum tempo, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para mim. E isso é uma coisa que eu vejo que o inimigo tem se levantado muito na vida de muitas mulheres, Ele tem feito a gente se ocupar com muitas coisas desnecessárias, roubando o nosso tempo, porque hoje a moeda mais valiosa do mundo é o tempo, e é isso que ele tem feito. A gente não tem percebido, mas ele tem nos roubado. E o Senhor, pela honra e glória dele, pela misericórdia que ele tem sobre as nossas vidas, ele me desacelerou. Esse ano, dia 27 de março, eu fui diagnosticada com uma doença chamada síndrome de burnout. Eu nunca tinha ouvido falar, acredito que muitas irmãs também não conheçam. E fui pega de surpresa. No início da pandemia, em 2020, eu comecei a ter muitas crises de falta de ar. Mas como eu tenho problema de asma desde criança, para mim estava tudo certo, eu pensei que não era nada demais, só que conforme os dias foram passando, as crises foram aumentando, cada dia mais, até que eu comecei a ir atrás de pneumologistas, médicos especializados na área de pulmão, e ninguém conseguia encontrar nada. Gastei horrores com bombinhas e coisas para eu poder respirar. Eu chegava a dormir sentada de tanta falta de ar que eu tinha, E dia 27, isso se passou um ano, Dia 27 de março desse ano, eu tive uma crise onde eu estava me arrumando para ir para o meu trabalho, que a gente, como eu falei, a gente é empresário aqui, a gente lida com muitas pessoas, então era uma incomodação muito grande, era um problema, estresse, estresse diário, e eu passei mal. Ao meio-dia, quando eu estava me arrumando para ir, eu olhei para o meu marido e disse: eu estou formigando. O meu rosto, minha perna, meus braços estavam todos formigando. Eu me senti muito mal aquele dia e ele, na hora, no mesmo momento, ele disse: nós vamos procurar um médico e tu não vai trabalhar. Só que na minha cabeça, eu não ia trabalhar na quinta e na sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, eu iria estar na empresa trabalhando, E não foi. A gente faz planos, a gente organiza a nossa agenda, o nosso dia a dia, mas o Senhor vem e bagunça tudo, e bagunça no sentido de acerta tudo, Porque Ele acerta, é a gente que quer fazer do nosso jeito, com a nossa força. E desde o dia 27 de março, eu não voltei mais ao trabalho. Eu tenho vivido um tempo de desaceleramento realmente de Deus, muito grande, que não foi fácil, irmãs, não está sendo fácil, eu ainda estou em processo, mas a gente foi atrás de médicos, psiquiatra, psicologista,
psicólogo, e foi algo assim que quando eu cheguei na sala, o doutor olhou para mim e falou: ai, Cintia, tu tem a síndrome de burnout? E eu disse: o que é isso, doutor? Nunca ouvi falar, que nome esquisito. E ele disse: é uma síndrome do pensamento acelerado. Isso quer dizer que tu precisa parar. E na hora que ele disse assim, tu precisa parar, eu digo: mas como assim parar, doutor? Eu não posso parar, eu tenho a empresa, eu tenho, né, meus afazeres, eu não tenho como parar. E ele disse assim pra mim: tu não tá entendendo, tu vai parar, ele disse, porque se tu não parar, tu vai parar. Ele quis dizer assim: se tu não parar, tu vai ganhar um AVC, um infarto, né? Daí ele comentou comigo, né? Você sabe aquelas moças, jovens, rapazes, que acabam tendo um infarto fulminante com 30, 40 anos? É exatamente o teu caso. Tu tá muito acelerado, o teu corpo, ele não aguenta mais o teu pique. Entende? Então, tipo assim, a minha mente tava ok. Eu tava bem trabalhando, tava bem na igreja, tava bem tudo. Mas o meu organismo, o meu corpo já tava dando sinais que ele não estava mais aguentando. Como disse o doutor, ele estava entrando em colapso. E isso para mim foi muito forte. Porque em 2017 eu tive uma palavra de uma pastora, uma amiga nossa, irmã, onde ela veio e me falou: Cintia, o Senhor vai te desacelerar. Porque para Ele te usar da forma que Ele precisa, primeiro Ele precisa te parar. E isso é muito forte, irmãs, isso é muito forte, porque hoje muitas mulheres, elas querem ser usadas por Deus, elas querem estar em conferências, elas querem estar em outdoors, elas querem estar em púlpitos, mas elas não entendem que antes do Senhor fazer o que Ele tem que fazer, Ele precisa nos parar, Ele precisa nos trazer de volta para dentro de casa, Ele precisa reconstituir muitas coisas, restabelecer princípios, modificar algumas coisas que estão fora do lugar. Quando Ele cura, Jesus vem e cura o cego não, o endemoniado de... Ai, agora não me fugiu o nome. Mas quando Ele cura aquele endemoniado, primeira coisa que Ele fala para o endemoniado é: volta para casa, né? O endemoniado, ele queria ir junto com Jesus, anunciar o evangelho, ele estava com gás, ele tinha recém passado por uma cura, né, por um milagre, atormentado durante anos por demônios. Ele queria poder falar isso que ele tinha vivido. E o que o Senhor fala? Volta para tua casa. Então, foi exato o que o Senhor fez comigo, né? O Senhor fez eu voltar para casa, o Senhor fez eu primeiro restabelecer os meus pilares, restabelecer a minha casa, o meu casamento, Irmãs, eu tenho um casamento abençoado, graças a Deus. O meu marido, ele é uma bênção, ele é um homem de Deus, um homem de princípios, de caráter. Eu tenho 2 filhos lindos, com saúde, aos olhos de todos, uma família perfeita, uma família de margarina, mas tínhamos lacunas, tínhamos coisas para arrumar, para consertar, para botar no eixo, que é Cristo. Então, Ele só vai poder fazer algo na nossa vida quando a gente entrar nos lugares que a gente foi criado para estar. Mulher foi criada para ser virtuosa, alicerce. Marido foi criado para ser sacerdote, provedor da casa, do lar. E infelizmente, hoje em dia está tudo fora. A sociedade, a necessidade nos faz entrar num lugar onde nós não fomos criados para estar. E eu agradeço a Deus. No começo foi difícil, no começo eu chorei muito, no começo eu não entendia, eu não aceitava eu ter que estar em casa, eu não aceitava eu amo estar com meus filhos, amava estar com meus filhos, mas eu não aceitava não poder trabalhar. E então isso para mim foi muito difícil, né? Nós passamos um processo também onde a gente se desligou de uma congregação, um ministério onde nós congregamos 8 anos e meio. E para mim isso foi um baque muito grande, porque ali eu tive que fechar muitos ciclos, né? Encerrar muitas coisas. Então eu tive que deixar muitos amigos, deixar muitas pessoas que eu amei, que eu amo até hoje, pessoas queridas que eu tenho um carinho muito grande. E a gente teve que entender o tempo de encerrar, porque a palavra diz que há tempo para todas as coisas, né? E então há tempo para todas as coisas. A gente vive tempo de choro, tempo de alegria, tempo de luto, tempo, né, de felicidades. E então a gente precisa entender isso em Deus.
E graças ao bom Senhor eu consegui entender. Então eu tenho vivido um processo em Deus agora, vai fazer 1 ano agora em março, e a minha vida realmente ela deu um giro de 360 graus, um giro muito grande. Hoje, para vocês entenderem, eu cuido de mim, sabe, irmãs? Eu era uma pessoa onde eu cuidava de tudo e de todos. Eu cuidava de tudo e de todos, eu não media esforços, eu não media esforço para ajudar as pessoas carentes, irmãos da igreja, amigos, familiares, mas eu nunca olhava para mim. Eu não cuidava de mim, eu não cuidava do meu corpo, ainda estou, mas estou num processo de emagrecimento. Eu estava muito acima do meu peso, eu tinha problemas de saúde, eu estava muito estressada. Então isso tudo o Senhor me moldou quando eu parei. A gente entende que a palavra diz não andeis ansiosos, e quando ela diz não andeis é não andar, é parar. Não anda, para, olha, respira. A gente sempre brinca, conta até 10, mas isso não é uma brincadeira, isso é uma tática, porque quando tu para e conta até 10, tu consegue respirar, tu consegue oxigênio vir pro teu cérebro, tu consegue ver coisas, tu consegue avaliar o ambiente. E foi exato o que aconteceu. A gente conseguiu parar, eu e meu esposo, a gente conseguiu organizar, e eu creio que o Senhor agora, a partir de agora, tudo irá fluir, Então, eu venho contar um pouquinho, da minha história. Não é todo o meu testemunho, mas é uma parte dele. Eu quis contar o que eu tenho vivido hoje, no agora, porque eu entendo que a gente tem vivido a síndrome do pensamento acelerado. Os dias de hoje, muitos homens e muitas mulheres, eu digo homens e mulheres de Deus, têm vivido a síndrome do pensamento acelerado. Então nós precisamos parar. O Senhor, muitas vezes, Ele quer que nós paramos para poder ouvir. Não tem como, se você está numa corrida, correndo a todo pique, e tem alguém do teu lado falando, você não vai prestar atenção no que a pessoa está falando. Agora, se você parar, tomar uma água e respirar, e a pessoa fala, você vai conseguir entender, absorver e colocar em prática o que ela está te falando. Então, que nessa manhã, esse pensamento, essa reflexão, ela cole na sua mente, ela cole no seu coração, e que o Espírito Santo ele possa trabalhar na tua vida através desse testemunho. Se você está nesse lugar de aceleramento, onde você não consegue parar, não consegue tirar um tempo de devocional com Deus, um tempo para ti numa academia, fazer uma caminhada, um tempo onde você pode sentar na mesa com a sua família e ter um almoço saudável, um tempo que você tenha que ter com o seu esposo, com a sua esposa, então realmente você precisa desacelerar e parar em Deus. Um beijo no teu coração, agradeço ao Senhor e oro para que o Senhor venha como uma flecha nessa manhã com esse testemunho. Em nome de Jesus, amém.